Você está entrando na área de transferência da Gigahertz, esse é o 387º episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos mais detensos em gigahertz.fm/apoio, galera que recebe o link da live por e-mail, recebe o link da enquete exclusiva para ajudar a escolher o título e, mais importante, para edição sem edição, que a gente acaba de gravar o episódio, já publica no feed. O pessoal que acompanha a edição sem edição já tá aqui com 25 minutos de episódio, porque a gente teve uma conversa divertidíssima antes, porque quem assina vai saber sobre o que é. Aqui é o Marcos Mendes, tem aqui, como sempre, o Rambo e o Coca. Tudo bem? Olá, Excelente. tudo bem? Eu tô feliz nessa semana, sabe por quê? Porque tem ADToons novo, né? Exato, pra quem tá ouvindo a edição sem edição ou ao vivo aqui, não tem ainda, mas pra quem tá ouvindo aí no lançamento do episódio na sexta, tem ADToons novo, um trecho bem divertido de um episódio onde estávamos discutindo sobre dedos que usamos pra mexer no trackpad, e a conversa acabou ficando bem curiosa, então assistam lá. Tem em todas as redes, tem os links aí embaixo para quem quiser acessar, assistir, dar risada. E quem tiver sugestão de trecho ali, entre 30 segundos e 1 minuto de algum episódio do passado que é muito engraçado, divertido, tem uma piadinha ali, uma risada, manda pra gente que estamos produzindo os próximos e daqui a pouco tem mais. Boa, esse aqui eu mostrei pra Larissa, ela gargalhou, que é muito engraçado o mesmo segmento. Vai ter o link na descrição aqui, ficou muito divertido. E esse é um projeto que eu tô achando muito legal, tá sendo muito bacana ver. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto a gente. A resolução do vídeo aumentou também, viu? Nesse segundo, agora estamos produzindo em 4K. Então, já ganhou upgrade. Pra quem achou o primeiro tava meio xoxo, capenga, com 720p, agora tá em 4K. Boa, então passem aqui na descrição, peguem o link pra ver esse segundo episódio e mandem feedbacks pra gente. No canal do YouTube, se inscrevam, dá o like, o joinha, comentário, aquilo tudo lá. Vamos ajudar a espalhar aqui os ADToons pra gente poder até fazer mais. Dito isso, vamos começar aqui com um episódio. Eu quero trazer um primeiro assunto aqui que o Rambo fez mistério. Nessa semana ele falou assim, tem uma coisa sobre HomeKit pra falar, por isso que eu fiz o café antes de a gente começar a gravar aqui. Então, diga lá o que aconteceu. Qual que é o serviço de utilidade pública que você quer passar? Você fez o café pra atrasar o assunto porque você não quer ouvir, né? Não, foi pra terminar ele acordado mesmo. Ah, tá. Não, mas é rapidinho, é só é meio que um aviso de utilidade pública, porque eu tava tendo um probleminha com a minha câmera da Eve. A gente tem aqui uma Eve... Tô vendo o modelo aqui, mas é aqueles números e letras, então a gente deixa um link aí. É aquela câmerazinha da Eve, fica num pedestalzinho assim, bem, você bota onde você quiser. É uma câmera de usar dentro de casa que a gente usa pra monitorar o Yoshi, basicamente. E então eu tenho essa câmera já faz algum tempo no HomeKit, bacana, Secure Video, alerta quando tem coisa, você pode ver lá no aplicativo Home, tudo perfeito. Porém, já faz um bom tempo que volta e meia eu tava de boa aqui, daqui a pouco vinha a notificação lá do Home, câmera, papapá, não está respondendo. Putz, né? Aí daqui a pouco vinha aviso de novo. A câmera agora está respondendo. Aí daqui a pouco a câmera não está respondendo. E aí ficava, né? E assim, era com uma frequência bem alta. E aí às vezes parava de responder. Aí você abria lá no Home, não aparecia mais a câmera lá, as imagens da câmera. E aí tinha que ir lá, tirar da tomada, esperar, ligar de novo, né? Sair do Fusca, entrar no Fusca, aquela coisa. E eu fiquei assim, por um bom tempo, pensando, por que assim, tirando, né, sei lá, a câmera é ruim, o que eu não achei que fosse o caso, porque ela sempre funcionou e as coisas da Eve costumam ser bem feitas. O roteador é um Hero e tá a tipo 5 metros de onde fica a câmera e é um dos que tá ligado no cabo, então falta de sinal Wi-Fi não é. Eu criei uma reserva de IP no Hero pra câmera, just in case, vai que é negócio de DHCP, sei lá, que tá falhando. Também não resolveu. Aí, esses dias eu tava olhando ali, acho que eu tava limpando, sei lá, e aí eu vi a câmera, né, o cabinho da câmera indo ali, ligando na tomada, e aí eu vi que ela tava ligada na tomada com o adaptador de tomada que veio com a câmera. E logo abaixo estava um carregador da Anker, daqueles que tem várias portas, bem potente, que a gente usa para carregar celular no sofá. Aí eu pensei,
tem uma porta USB sobrando nesse carregador super potente aqui, deixa eu tirar o cabo do adaptador da câmera e ligar nesse carregador aqui, porque USB, 5 volts, 2 amperes, é tudo a mesma coisa. Liguei, desde que eu troquei do adaptador de tomada que veio com a câmera pro Anker, nunca mais deu problema. Faz quase um mês já. Então, o adaptador de tomada que vem com a câmera é vagabundo e em algum momento ele começa, não sei se ele induz alguma interferência ou se ele só fica desligando sozinho, mas o problema era o adaptador de tomada. Não era mau contato, tipo, mal encaixado, nada, é adaptador vagabundo mesmo. Então fica a dica, se alguém tem algum acessório HomeKit que liga na tomada com adaptador USB e tá tendo umas falhas misteriosas, tenta usar um adaptador USB de tomada que você sabe que é bom e vê se faz diferença. Então, 3 volts, 4 amperes, não é tudo igual, tem diferença. A qualidade desses 3 volts é que 5 volts é que varia, né? A pureza. Um dos problemas mais comuns que eu vejo com o Raspberry Pi é o cara que se acha o esperto. Peraí, isso aqui não. Isso aqui é o plug do meu recarregador. Aí coloca o recarregador do telefone no Raspberry Pi e aí dá problema. Primeira pergunta que eu faço, qual é o recarregador? Cara, troca aí, compra aí. Aí os problemas magicamente param. O Wi-Fi não funciona no Raspberry Pi. Daí você vai ver a pessoa tá com aquele tijolinho de iPhone quadradinho de 1900 e Guaraná com rolha, sabe? Não pesa nada. Ou então tá com um carregador vagabundo qualquer, né? Eu geralmente acabo comprando o adaptador da própria Raspberry Foundation lá, que eu sei que pelo menos o spec dele é o correto. Ou então um carregador de iPad, que é mais potente. Rambo, você já ajudou o Ricardo Big e o Cláudio Sartal, que estão acompanhando ao vivo, e falaram, aqui tá parecido, vou testar. Tenho certeza que isso vai ajudar bastante gente. E imagina que a galera ainda vai comprar carro elétrico, né? A câmera nem funciona, imagina no carro elétrico. Agora, uma coisa que eu descobri também, e talvez isso seja uma coisa do arco da velha e eu tô encantado agora. Existem câmeras que o adaptador é no bulbo da lâmpada. O vizinho aqui colocou... sim. Tinha uma lâmpada lá, ele tirou a lâmpada, colocou uma lâmpada que é a câmera e ainda se mexe. Ela ainda se mexe, gira. Eu comprou aí nesses shoppings internacionais. Falei, caraca... E aí eu fiquei curioso e entrei, né, nesses sites e vi que tem toda uma gama. Tem ventilador que você coloca, é uma luz de LED com um ventilador. É um ventilador de teto isso aqui, que você encaixa ali no bulbo da lâmpada, que antigamente era lâmpada incandescente, que esquentava demais, você não podia colocar nada ali do lado, né? Agora é um LED que até resfria, então falei, caramba, mó legal. É, bem legal. Agora, vocês falaram sobre o Raspberry Pi, e o Rambo comentou, o Raspberry Pi 5 eu comprei e tal, e o Cássio quer saber, Rambo, onde você comprou? Porque ele tá afim de um também, aí eu posso deixar na descrição aqui. A gente vai deixar um link. Eu comprei numa loja, e aí vai ser engraçado porque eu lembro do nome antigo da loja, mas eu não lembro como é que chama agora. Acho que eu lembrei, mas eu não vou falar o nome que eu acho que é, porque é a loja que se chamava Felipe Flop, antigamente, que é uma loja aqui de Florianópolis, mas eles têm site, entrega pra todo o Brasil. É representante vai deixar o link oficial. É Maker Hero o nome? Maker Hero, acabei de achar. Isso, ainda bem que eu acertei. Então, Maker Hero, eles são distribuidores oficiais do Raspberry Pi no Brasil. Vamos deixar o link. E não é patrocínio, mas a loja é bem legal. Compro bastante coisa lá. Comprei uma impressora 3D lá também. Vende um monte de coisa legal. Diga-se. Não é patrocínio, mas se quiser pode. Patrocínio@gigahertz.fm. Cuidado, inclusive, quem entrar nesse site, pra quem gosta de eletrônica, porque tem coisa lá pra você vai tirar o escorpião do bolso. Agora convenhamos, que pena que mudou de nome, né? Felipe Flop era genial. Era perfeito, né? Pois é. E na semana passada o Rambo levantou aquela hipótese do Galaxy Ring, até o Apple Watch, né? Poderia usar um sistema parecido com o de avião, que pega ali o dado inicial do GPS e mapeia o deslocamento, vira pra cá, vira pra lá, interpreta isso
com os movimentos e vai acompanhando a sua localização, mesmo sem talvez ter ali o GPS acompanhando o passo a passo, né? E um ouvinte anônimo mandou um feedback bem completo pra gente. Eu tentei reduzir e resumir ao máximo aqui sem perder o que ele falou, que foi o seguinte: isso se chama sistema inercial e é improvável hoje de marcar presença em dispositivos, especialmente aí um relógio, porque seria mais desafiador, né? Ele falou que num GPS a precisão é fixa até mais ou menos X metros ali dessa posição, e num sistema inercial o que a gente mede é a aceleração, rotação, campo magnético, né, que tem suas respectivas precisões. Então, somando a aceleração vezes tempo, velocidade, lembra da época de escola, e a mesma coisa com velocidade e posição, né? Só que as coisas também estão girando, fazendo curva, então nesse processo tem um monte de parcelinhas aí de um eixo influenciando no outro, e medir isso num carro na estrada, por exemplo, gera menos erro do que o anda-para da cidade, e uma das alternativas para aumentar a confiabilidade disso é você unir o GPS, Bluetooth, Wi-Fi, rede de celular também. Ele falou que acha improvável caber isso tudo ali num anel, levando em conta o tamanho da bateria, então que me parece que o problema seria não as aproximações, mas vai fazendo cálculo, você vai somando pequenos errinhos e no longo prazo do trajeto aí, especialmente se for com muito anda-para, vira, etc., você poderia acabar perdendo a precisão que você ganha implementando o GPS. Aprendi, obrigado ao ouvinte anônimo por ter mandado esse feedback, ficou bem completo, obrigado por ter tirado um tempão do dia dele para poder mandar. Mas e aí, fez sentido para vocês? Faz todo sentido. Eu imaginei que era um pouco fora da realidade, mas queria soltar a ideia pro universo, né? Vai que o universo atende. Hoje, né, a gente usa ali o pi com 2 casas decimais e aí projeta lá uma viagem pra China. Tem um erro, mas aí dá 2 passos, chega lá na China. O problema é quando você tem escalas. Eu não sei se aí, né, esses errinhos atrás de errinho, se eu der 2 passos eu vou ficar no local onde eu deveria estar, ou você vai me colocar num lugar completamente aleatório, né? Mas entendi a problemática. Boa. Quem sabe, bom, na escala infinita de tempo vai ser facinho de resolver isso aí. Mesmo enfiando tudo isso, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, rede, bateria, para caber no relógio. Agora, sobre o peso desse anel da Samsung, né, que é de 2 gramas, coisa assim, a gente se perguntou se tá anel tradicional, pesa mais ou pesa menos. O Renato Doná falou que achou esse anel da Samsung bem leve, que a aliança de casamento dele, por exemplo, pesa 8 gramas. Eu acho que tem uma diferença, né, de alianças em mãos maiores, mãos menores, masculino e feminino. Eu sei que essa distinção hoje em dia é ultrapassada, mas essas coisas são meio tradicionais, né? Então, anel de homem acaba sendo maior, mais grosso, pesa mais, ou não tem disso pra aliança de casamento? Não faço ideia. Eu não entendo nada de anel, então não faço a mínima ideia. A única coisa que eu consigo imaginar agora é o Renato indo na cozinha, tirando a aliança e colocando em cima da balança de precisão. 8 gramas. Deixa eu escrever aqui, dá o fim. Eu teria feito a mesma coisa. Ou ele olhou no recibo de compra, né? Não sei. E a gente nessa semana, no área de trabalho, eu e a Bia conversamos bastante, não só sobre o Galaxy Ring, mas sobre um anel que ela comprou, que é o Koumi R06, o Xing Ring, como ela chamou, que eu achei genial. E a experiência parcial dela com o anel, porque, bom, quem quiser saber o que rolou, pode escutar o episódio, mas te explorou a fundo aí as possibilidades, utilidades, o que ela achou até do Galaxy Ring, né? Porque ela tá bem mais ali no ecossistema da Samsung do que todos nós somados. Então vai ter o link na descrição aqui. A gente tentou explorar o mais profundo possível, já com, sei lá, uma semana do lançamento da notícia, pelo menos do anúncio aí, que o que é, todo mundo já se informou. Agora o lance foi explorar da Bia com a limitada experiência do Xing Ring dela e o que ela achou também do Galaxy Ring. Link na descrição. Tava pensando aqui qual produto que eu tenho do ecossistema da Samsung e eu só lembrei da máquina de lavar, que tem a musiquinha lá. Cara, eu acho que eu não tenho nada da Samsung aqui. Não, tenho. Tenho aquele limpador ultravioleta, aquela caixinha de deixar... que eu comprei uma promoção da Vivo por, sei lá, R$50. Acho que é a única coisa que eu tenho Samsung em casa. TV não é... sei lá. Lavadora não é, que é da LG. Que coisa. Bom, e sobre aplicativos de sono e a função de alguns, né, que prometem aí te acordar na fase mais leve do sono, mais próxima do oficial que você colocou do alarme, isso tudo, o Nicolas Zima falou o seguinte, né, eu usei por muito tempo esses apps com despertador inteligente, mas eles meio que sempre me acordavam no primeiro minuto da janela de intervalo ali que ele definia, que era justamente o problema que a gente abordou aqui há alguns episódios, né. Aí ele segue, eu fui diminuindo a janela de 30 minutos para 15 minutos, depois para 5 minutos, aí eu desisti. O que eu sinto só
falta a integração com o HomeKit, né, Philips Hue, para poder acender as luzes um pouco antes do despertador tocar, e falou que pelo menos ele fez um atalho para acender um pouquinho aí e abrir as janelas também com o despertador. Então ele achou um outro jeitinho aí, mas tá aí mais uma pessoa que passou por esse problema de me acorde neste intervalo. Ele falou, tá bom, nessa hora. Não, calma lá, neste intervalo. Então, não tá sozinha a pessoa que passou por isso há algumas semanas. Agora, sobre a troca de cores dos ícones de apps no iOS 18, a gente falou, né, que já rolava algo parecido no Android. O José Júnior comentou que no Android é um pouco diferente. Por exemplo, as cores seguem a paleta do wallpaper. Dessa forma, mudando também a cor dos apps e inclusive a do Spotify. Então, não seria um problema pro iOS, acredito eu. Mas é que é Android, não é iOS, né? E a birra do Spotify é com a Apple. Então, não sabemos, mas eu acho que não também, né? E eu acho curioso esse lance de seguir meio que a paleta do wallpaper, porque isso tem muito mais cara de algo que a Apple faria, né? De tipo, vamos lá, personalizar. Eu acho que no iOS 7 eles vieram com esse papo. O seu wallpaper define as cores do sistema. E acho que tipo, a calculadora era meio semi-transparente. E era um negócio horroroso. Eu tenho que assistir de novo a apresentação do iOS 7 pra ficar cringe de novo e lembrar. Mas enfim, é curioso. Acho uma ideia interessante e achei curioso que a Apple não fez algo parecido, que eu acho que até tinha rumor sobre isso, mas não rolou. O que eu vi que virou notícia que você publicou foi no Mastodon, né? Um detalhamento de como que a Apple tá fazendo pra pintar os ícones. Não, pintar não, né? Pra colocar no modo escuro os ícones, não é isso? Ou pintar também? É, as duas coisas. É o que ela faz pra derivar os ícones, tanto do modo escuro quanto o ícone tintable, né? O ícone pintável que eles conseguem colorir. E primeiro que prova que, na verdade, aquele degradê quase preto que a gente reclamou que não tem nenhum hint de cor, é o mesmo para todos os apps, porque ele só gera o foreground, né? E, por incrível que pareça, até tem alguns algoritmos que são usados em modelos de machine learning, mas o que a Apple faz não usa machine learning, de fato. Então não tem um modelo que foi treinado para reconhecer e não, E aí eu falei, né, é só matemática inteligente. O que, né, machine learning também é só matemática inteligente, mas vocês entenderam, né? Não é machine learning, é, né, só ali algoritmos que você consegue... Aí, discutindo com o pessoal, eles perguntaram, tá, mas como que você faz essa distinção? Eu falei, primeiro, se tem dados de treinamento, então você tem ali um arquivo de pesos para ser input do algoritmo, não tem, então não tem um treinamento. E segundo, eu consigo descompilar o código, ler e entender o que ele está fazendo? Sim, então não é machine learning, né? Esse machine learning você não consegue ver o código e entender o que está acontecendo ali. Então, não é machine learning, é matemática inteligente, algoritmos bem aplicados. E quem quiser ver, até botei nomes de alguns algoritmos lá, mas é Gaussian Mixture, umas coisas uns nomes meio esquisitos, que se você pesquisar, você vai ver muitas equações. A Apple nessa semana lançou o beta público, né? E antes do beta público, ela liberou uma versão revisada do terceiro beta do iOS 18. Eu instalei aqui, voltou a funcionar meu botão Customize, que tava bugado, né, no terceiro beta original que saiu. Tentei de novo fazer o negócio dos ícones, não consegui. Com solzinho, sem solzinho, Dark Land, pra mim ainda não rola. Mas a gente até levantou essa hipótese, né, de como, o que tem de novidade hoje que dá pra testar no beta? É isso, basicamente, que chama atenção. É isso, posicionar o ícone, são os ícones, né, basicamente. Então, se não conseguir fazer isso, né, se muita gente passasse pelo bug que eu tô passando, seria terrível, né? O primeiro beta público, aquela ansiedade do pessoal não conseguir fazer nada, né? Então, a Apple corrigiu esse bug, corrigiu alguma coisa de Bluetooth também, né, que devia ser um bug mais de sistema que tava rolando. Foi uma atualização de firmware de Bluetooth também, mas nada demais. E foi isso. Eu acho que foi basicamente... Eu acho que eles lançaram esse beta pra corrigir esse bug, porque imagina a choradeira que ia ser. Sim. Com razão, né? Tipo, as pessoas... primeiro beta público, ei, que legal. O que tem de novo? Dá pra mexer nos ícones. Vou mexer nos ícones. Não funciona. Pô, chato, né? Então... Mas eu descobri um negócio no beta que eu tô muito feliz,
porque você falou dos ícones, aí eu ia mencionar o Control Center, que eu acho que é a segunda grande novidade, né, de você customizar. Eu descobri o que provavelmente todo mundo já sabia, mas eu vou falar aqui anyway, porque você tem as páginas no Control Center, né? Eu descobri que você não precisa abrir o Control Center e selecionar a página. Você puxa e no mesmo gesto você já continua selecionando a página. Então, pra quem tá vendo ao vivo aqui, né, você puxa aqui e já vai navegando nas páginas. Sim, isso é muito legal, isso é muito prático. Tem que estar com o dedo em cima do trilho ali na direita, né? Ou não, em qualquer lugar da tela. Depois que você começou o gesto, você vai pra qualquer lugar. Ah, tá. Tá achei muito que fosse legal. Isso é bacana. E agora ficou muito prático, porque a minha última tela eu coloquei o home. E aí eu botei só os controles que eu mais uso, todos lá embaixo. Quem viu aí no vídeo percebeu, estavam todos lá embaixo, né? Porque é fácil de alcançar. E aí, poxa, agora tá muito prático. Só puxar ali até o final e já tá no dedão ali. Muito bom. É engraçado que eu fucei, testei vários jeitos pra customizar a tela, fui e voltei, acabou que a tela, no fim das contas, como ficou a minha, é basicamente o Control Center tradicional, porque eu não tenho mais nada de HomeKit em casa. Só que alinhado embaixo. Alinhado embaixo, né? Pra ficar dedãozável, né? E aí não tem que... Mas foi só isso. Por exemplo, o Now Playing, né? Eu deixei ele por embaixo mesmo, porque é o que eu mais uso no dia a dia. Já fica facinho de dar um skip pra frente, pra trás, né? Então, e o resto tá ali pra cima, mas... Tentei adotar as coisas novas. Falei, não, quer saber? Porque se não tá quebrado, não conserta. E tá igual, só que melhor. Tem que ver quando vier os controles de terceiros, né? Que daí provavelmente vai aparecer um ou outro que você vai querer usar. Ah, é? E eu tô curioso, próxima lá da que a gente faz de ver a home screen, vai ter que ter também do Control Center agora. Tudo que eu queria no botão de Skip Chapter do Overcast. A hora que o ATP começa a falar de carro, que eu pulo em tempo real. Quer dizer, não mais, né? Que agora eu escuto a edição sem edição deles, né? Que não tem capítulo, fico lá, skip. Aí escuto um pouquinho, não, porque meu Tesla, skip. Tesla não, ninguém tem mais Tesla lá dos três, né? Mas deu pra entender. Enfim, ainda sobre o beta, o Driller falou o seguinte, né? Fui me aventurar aqui no beta público e não fiquei mais do que 12 horas. Precisei voltar pro iOS 17, porque no iOS 17 eu configurava o tempo de uso para limitar acesso aos aplicativos e conta do iCloud. E por algum bug no iOS 18, no beta, né? Essa questão tá inacessível. Ele falou que bloqueava os apps e mesmo ele inserindo a senha, não liberava. E quando ia nas configurações, estava como para configurar um tempo de uso. Ou seja, bug mesmo. Mas aí, ó, ele falou que adorou justamente a central de controle. Eu agora não tenho passado por bugs, não. Para mim, eu não testei de novo de colocar o aplicativo de banco na pasta invisível lá com senha, né? Porque era o dos do Inter lá que os botões paravam de funcionar. Preciso ver se agora tá rolando. Tudo bem que na pasta escondida, com pasta com senha, né? Porque ela não fica escondida, tá funcionando. Mas o Inter preciso testar de novo. Já se acostumou com os bugs. Pode ser. Pode ser também. Eu ouvi o Felipe comentando, por exemplo, numa fonte, né? Ah, tá de boa e tal. Aí quando eu ouço isso, eu sempre fico com aquela coceirinha de, de repente eu boto no meu device principal mesmo e bora lá, né? Porque eu tô com um device secundário que eu tô usando no dia a dia pra sentir como é e tal. Mas aí eu me lembro de anos anteriores. É aquele que nem lance de corretora de investimento, né? Do performance passada não é garantia de performance futura. Essa beta 2 pode estar ok, daqui a pouco sai um beta que quebra tudo e app de banco não funciona e eu tenho uma viagem para os Estados Unidos daqui 2 meses, não, melhor não, deixa quieto. Daqui 2 meses já vai ser justamente o lançamento oficial, né? Então, só esperar mais um pouquinho mesmo. Sim, eu vou ser obrigado a fazer o upgrade na viagem, porque provavelmente eu vou comprar um iPhone novo na viagem e aí já vai vir com o iOS 18. Né? Verdade, Eu tô coçando e o Felipe não ajudou. A minha coceira de instalar no Mac. Porque como eu quero usar o maldito espelhamento, mas eu sei que... Eu não deixo. Então, nosso negócio depende disso, né? Então, Exato. Deixa pra lá. Mas toda hora que eu não tô me deixando ficar desocupado. Porque eu sei que se eu ficar desocupado sentado aqui, eu vou instalar esse negócio. Então, dá aquela vontade, eu vou fazer um café, eu vou tomar um banho. Entra no utilitário de disco, cria uma partição e instala. Mas você me conhece, Coca. Eu vou dar um jeito de quebrar tudo tão feio que vai ser pior do que se eu tivesse instalado o beta. Coloca um pendrive e instala no pendrive. Você tá usando o café pra evitar instalar o betas. Você tem que ir pro betas anônimos, né? Total, né?
Enfim. Bom, agora sobre o papo dos anúncios da Samsung, né, que a gente bateu na semana passada, o Cristiano Ferreira falou o seguinte: vendo os lançamentos aí do mundo Android, como o Galaxy Unpacked, me faz lembrar da função ou tecnologia que todo iPhone tem e que o Android nada até hoje, que é o reconhecimento facial. Sinto falta dessa tecnologia no meu Android e, claro, ele segue, né? Android tem um reconhecimento facial, mas é sabido que ele não é tão seguro nem chega perto aí do Face ID da Apple. Fico pensando, isso ainda ele falando, fico pensando se os fabricantes que usam Android não conseguiram usar IA para melhorar o reconhecimento facial via câmera sem ter que implementar um hardware dedicado para isso, ou se não. Qual que é a impressão de vocês? Minha impressão é justamente essa, que é para economizar, porque as pessoas não veem o benefício na medida do que ele custa aí para Apple. Ela gasta dinheiro com isso porque ela é ela. É meio parecido com a do Cristiano. O lance eu acho que é justamente porque é uma parada que não dá para resolver com AI. E muito pelo contrário, você não quer fazer isso com AI, porque AI é incrível, mas é muito impreciso, é muito fuzzy, é muito, tipo... Vai que o modelo alucina e acha que o Mendes sou eu ou vice-versa, né? Tipo, não dá pra usar AI pra esse tipo de coisa. Então, o lance da Apple é justamente hardware dedicado, o lance de algoritmos extremamente otimizados em hardware, secure enclave pra fazer tudo. Se eu fosse explicar aqui como é que funciona o Face ID em detalhes, a gente ia ficar aqui até semana que vem, né? Mas, assim, um dos detalhes que pouca gente pensa é que, assim, cada dispositivo projeta um padrão de pontos infravermelhos único no rosto da pessoa e aquele dispositivo sabe qual é o padrão dele. É como se a foto, entre aspas, que ele tira do seu rosto fosse assinada criptograficamente por física pelo device, porque ele projeta um padrão de pontos que só aquele device projeta. Então, na foto, entre aspas, do seu rosto que o device enxerga, tem um fingerprint do device para ele saber que foi ele que tirou aquela foto. Então é uma parada assim, é de um nível de segurança absurdo. Tanto é que bancos e tudo aceitaram de boa isso para liberar pagamento e tudo mais. Eu não sei se tem algum device no mundo Android que tem algo nesse nível. O meu Xiaomi aqui, simplesinho que eu tenho ali, tem reconhecimento facial, mas é foto, né? Se botar uma foto da minha cara ali na frente, eu acho que ele desbloqueia. Então, eu não sabia disso, não é um grid perfeito. Ele emite uma impressão digital, basicamente, e tipo os pontos vão cair naqueles aspectos do seu rosto, então cada ponto encaixa no lugar certo e ele libera. Não é um gridzinho, né, um quadradinho, xadrez. Tem um grid, entre aspas, perfeito, só que ele pisca. Se você for ver, quando fizeram foto, vídeo em infravermelho do pessoal, ele pisca. Então, ele pisca o grid e aí pisca o fingerprint dele. Eu não sei nem se é um frame só, acho que é mais de um frame até para criar ali entropia e tal. Enfim, ele faz um check ali para ver... Sou eu mesmo que tô fazendo isso aqui. O que, inclusive, eu sempre achei curioso, porque, né, momento babaca, mas eu frequentemente, com mais frequência do que eu deveria, eu pego, tipo, 2 iPhones e desbloqueio ao mesmo tempo, olhando pra eles. E aí eu fico impressionado que, tipo, um não interfere no Face ID do outro. Verdade. Mas eu acho que é porque eles piscam é impossível você fazer eles piscarem o padrão exatamente no mesmo frame. E aí meio que se cancela uma coisa com a outra, né? Tá. Você precisava muito colocar uma câmera infravermelho pra filmar os 2 iPhones projetando essa matriz de pontos no seu rosto pra ver o que acontece. Não verdade, eu tinha que influenciar uma da outra. Eu tenho um device aqui que eu consigo gravar a câmera do Face ID dele. A gente pode pegar umas imagens. Esse ADT tá sendo muito produtivo pra projetos malucos. Quem escutou edição sem edição sabe do que eu tô falando. Nossa, sim. Mas assim, a impressão que eu tenho, pelo que você explicou, o Face ID só existe porque tinha já um monte de outras coisas de segurança no hardware do iPhone, e ele é só um tijolinho a mais, e ele só funciona porque já tava tudo colocado ali, né? Não parece que essa história com os telefones Android, primeiro porque cada fabricante faz o seu, né? Tem diferentes tecnologias, o sistema é o fio condutor de todos eles, e nem isso, porque cada um tem uma adaptação também no sistema, então seria mesmo mais difícil deles fazerem. E assim, eu sei que não é só cópia, mas o que eu tendo a perceber
estando do lado de cá do iOS e no lado de lá no Android, é que se o negócio apareceu no iPhone, tem que ter uma coisa parecida no Android. Tem que ter a pílula ali em cima, né? O Dynamic Island ou algo assim, que faça referência a isso. Aí as pessoas se dão por satisfeitas. Por que aquilo tá lá? Tem motivo pra ser daquele jeito? Não, porque lembra o iPhone. Então, não é que tá copiando, mas tipo, copia, mas não faz igual, aquele meme lá. Então é isso, eles colocaram o reconhecimento facial por câmera, a experiência é a mesma. Pra quem não sabe tudo isso que a gente acabou de aprender agora, eu pelo menos aprendi agora um pouco mais do funcionamento do Face ID, a pessoa vai comprar um Android, tem ali tem o negócio de reconhecimento facial, tem desbloqueio por senha igual tem no iPhone. Não é que ela tá comprando porque não tem como comprar iPhone, não é isso. Mas o mercado sempre aponta pra onde a Apple direciona, né? Isso não é novidade, né? Esse é o tipo de coisa que me faz dar um voto de confiança pra Apple quando eles falam sobre segurança e privacidade, porque eles realmente levam a sério esse tipo de coisa. O lance do iPad novo, que tipo, o indicador de que a câmera tá sendo usada ou que o microfone tá sendo usado é via hardware. Ele aparece na tela, mas é via hardware de um jeito que não tem como algum malware desativar. E lance de, sei lá, cortar o microfone via hardware quando a tampa do Mac tá fechada. São coisas que não precisava fazer, mas eles fizeram e é sinal que eles levam isso a sério. Tem uma outra, não é associada à segurança, mas tem uma outra questão que é custo também. Porque as fábricas chegam e falam, galera, o negócio é o seguinte, esse ano a gente vai fazer a tela com recorte, tá? Que é a tela do iPhone, digamos. E aí as montadoras são obrigadas a usar aquela tela com recorte porque é mais barato. Então acaba copiando a Apple porque é mais barato, porque quem fabrica a tela está fazendo aquele modelo. Então não é que exatamente, entre aspas, que a Samsung copia a Apple, mas que o low level ainda, né, tá copiando a Apple, que é o que tá todo mundo fazendo também, né? Então fica mais barato, então vamos usar essa aí. Ainda mais que a Samsung é fornecedora de display pra Apple, né? Óbvio que ele não pode usar o display da Apple no device da Samsung, porque o display da Apple é feito pra Apple, mas a forminha lá da fábrica que vai lá, monta o display e tal, o formatinho, né? Então pode não ser exatamente o mesmo painel, mas toda a infraestrutura em torno daquilo tá pronta. Então pra que fazer outra, né? Vamos usar o que a gente já tem aqui. Inclusive, é uma forma de conseguir vender o device a um preço mais acessível, aproveitando, de certa forma, meio que de um jeito muito indireto, a Apple tá subsidiando o device, né? Claro que aí tem os componentes exclusivos e tal, todo o esquema de dobráveis lá é exclusivo da Samsung, eles fazem só pra eles e aí, por isso, inclusive, os devices são mais caros, né? Agora, sobre os métodos, técnicas, até mesmo quando vale a pena ou não se desconectar do mundo, né, pra descansar, as férias na cabeça. O Michel Avelar falou o seguinte, né, fiquei sabendo do atentado ao Trump só na segunda-feira, na hora do almoço, com os colegas de trabalho comentando. Ele falou que tem uma filha, ela tem 2 anos, uma Golden Retriever, de sexta-feira até domingo à noite, né, curti as duas muito ali. Usei só o iPhone para tirar fotos, algumas ligações e só. Então tá aí, um exemplo de usar a tecnologia, mas ao mesmo tempo poder se desconectar e, enfim, não ter que se ocupar com os dramas do mundo, independente do tamanho deles. Que não mudam a nossa vida prática, né? É o que eu vivo falando aqui. Eu já fui criticado por falar isso, mas eu parei de acompanhar a notícia porque 99,9% não vai mudar nada na minha vida e não há nada que eu possa fazer sobre aquilo. Ah, mas você é um alienado. Mas eu prefiro ser um alienado do que morrer de ansiedade. Então, continuo sendo alienado. Mas, né, hoje em dia eu leio ali uma vez por semana, dou uma olhada no resumo da semana, vejo ali as notícias e tal. E essas, assim, de acontecimentos mais fora do comum, né? Felizmente, fora do comum, a gente acaba se esbarrando às vezes, né? Porque principalmente essas coisas de política dos Estados Unidos mais fortes, assim, eu acabo me deparando no Mastodon e tal, galera de tecnologia comenta, então... Até no ATP eles iriam comentar, só que eles pré-gravaram. Foi até engraçado ouvir essa semana a edição sem edição deles, e aí, tomara não acontecer nada muito importante essa semana. Até o fim do mês, né? Eu também lido muito bem com isso. Eu já falei, agora que o Threads tem um negócio de você mutar palavras, frases, eu voltei a ser feliz na internet, porque lido muito bem com o CL. Aliás, eu mutei um nessa semana que me deu um alívio. Eu mutei as palavras Musk says. Recomendo pra todo mundo. Nossa! Vai livrar
Muita coisa. Porque não basta ele falar, as pessoas repetem, aí vira notícia e nunca é nada. Então Musk Says, não vou mais ver, vai ser uma maravilha. Recomendo. Muito bem, agora eu quero trazer aqui um assunto que nessa semana, depois de um vai e vem, a Apple liberou na App Store um aplicativo que permite emulação de PCs, não só de consoles. Eu não vou arriscar de dar detalhes técnicos que eu vou errar, a gente vai perder mais tempo corrigindo o que eu for falar do que o que é de verdade. Então vou fazer o seguinte, vou perguntar pro Rambo, ele já mandou pra gente uns experimentos que ele vem fazendo, a gente viu aqui um experimento interessantíssimo antes da gravação do episódio, mas antes eu vou tirar um minuto aqui para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o ADT e segue oferecendo um jeito de você tirar até 4 meses de graça para usar a VPN deles assinando o plano mensal por meio do link expressvpn.com/ADT, que está na descrição para facilitar, é só clicar ou tocar lá, já cai com desconto aplicado. Com a ExpressVPN você protege a sua conexão, deixa ela segura, especialmente se você usa em Wi-Fi público de shopping, de hotel, de aeroporto, da lojinha, da esquina. Ele é de graça geralmente porque os seus dados são o preço da conexão, né? Então se você usa o do avião, que nem sempre é de graça, mas ainda assim os seus dados pagam parte aí da conexão, isso vai ser coletado para depois ser repassado, sabe se dá para quem, né? Mas com a ExpressVPN você protege e fica tudo criptografado, nem ela sabe os sites, servidores, aplicativos, conteúdos, por quanto tempo está em cada coisa. É uma beleza para sua privacidade. E tem um segundo benefício, que esse eu adoro, usei hoje. Antes da gravação, estava vendo TV com a Larissa, liguei a ExpressVPN na Apple TV direto, que leva 3 segundos, que é um suporte do sistema agora. Usei para ver Max e estava vendo The West Wing, que eu adoro, porque não tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, roteei por lá, passei a assistir. Ao contrário também, né? Tá viajando lá fora, quer ver uma coisa no YouTube que ele fala que só tem no Brasil, você liga a roteia pelo Brasil e pronto, você acessa sem perder velocidade, sem perder em estabilidade. O Rambo comentou na semana passada, né, que ele tinha usado uma VPN e trocou para ExpressVPN. Ele viu mesmo o impacto aí positivo, né, ou não impacto, na verdade, na velocidade da conexão. E você pode aproveitar tudo isso indo em expressvpn.com/ADT para ver como é fácil colocar no seu computador, no tablet, no telefone, na TV, dependendo do modelo, no Apple TV, no roteador de casa, se você quiser também. Então vai lá, expressvpn.com/ADT, aproveita um mês de graça para experimentar e depois, assinando o plano anual, são 3 meses a mais ao final dos 12, então somando isso tudo, você paga por 12, usa 16 meses, expressvpn.com/ADT. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu! Obrigado. Muito bem, Rambo, comenta com a gente como é que tem sido. Aliás, explica a parte técnica. A gente explicou sobre o Just in Time aqui, Emulation, Compilation, que na verdade o pessoal desse aplicativo conseguiu dar um jeito aí de ser isso, mas não ser. Mas como é que faz se eu tiver um iPhone SE e quiser instalar o Windows XP para jogar Campo Minado? Muito bem. O que aconteceu foi o seguinte, a Apple liberou, né, emuladores de jogos de consoles retrô. Essa foi a terminologia que eles usaram. E aí tem esse aplicativo de tanto virtualização quanto emulação no Mac para distribuição direta e para devices com jailbreak ou fazer sideloading via Xcode e tal, que chama UTM. Já existe há anos esse aplicativo, é muito bacana. E ele usa, o back-end dele é baseado naquele QEMU, eu não sei como é que pronuncia, nunca pronunciei. QUEMU. Quemo. Que eu diria Kimu, sei lá, eu vou caçar uma entrevista de alguém falar disso no YouTube Enfim, é o emulador lá que é bem tradicional e se vocês quiserem conversar sobre a diferença entre virtualização e emulação, a gente pode conversar. E aí eles pensaram, bom, já que a Apple liberou emuladores, tem jogo no Windows XP, né, sei lá, dá pra, né, dar uma torcida aqui e dizer que a gente é um emulador de console retrô, então why not, né, vamos tentar. E a Apple rejeitou, né, aí deu toda aquela treta, porque a Apple rejeitou até pra App Store externa, né, na Europa, mas enfim, depois de toda a briga, aquele lance, né, running to the press never helps, exceto que sempre funciona, o UTM foi aprovado, então tá disponível tanto na App Store, quanto, eu não sei se é na Auto Store, ou como que ele tá disponível lá na Europa, mas tá disponível para todo mundo, e é especificamente a versão SE do UTM. Na App Store, eu acho que ele tá tipo UTM Retro PC Emulator, alguma coisa assim. Acho que já deram o nome ali, já pensando, vamos colocar aqui, né?
e você instala ele, você abre e ele não tem nada, né? Porque você tem que colocar as coisas ali. E aí ele tem lá no site dele uma galeria, e aí você... É um pouco chatinho pra maioria das coisas, porque assim, tem, por exemplo... máquinas virtuais prontas de distribuições Linux. Então, quero rodar o Ubuntu no meu iPad, né, virtualizado. Você vai lá, virtualizado não, emulado. Estou me corrigindo aqui, né, turbina versus motor. Isso, exatamente o que eu falo. Aí você vai lá, baixa e ele já tá prontinho. Agora, quando você quer rodar uma coisa como que eu tô rodando aqui, que eu tô me divertindo horrores, que é o Windows XP, obviamente eles não distribuem o Windows XP porque não pode, né? Por mais que seja antigo. Mas, enfim, tem no archive.org a imagem ISO do Windows XP, então você baixa lá no site do UTM o pacotinho que já vem com a VM configurada, para você não precisar configurar tudo manualmente, e aí você só baixa a ISO do Windows XP e coloca lá como o disco externo, e aí você roda e faz o processo de instalação. A instalação do Windows XP demorou bastante no iPad, mas eu deixei rodando ali e fui fazer outras coisas e bastante, uma hora tipo, terminou. meia hora, 2 horas? 1 hora e pouco, assim. Nossa. Esse SE que você falou, Rambo, ele não é de Special Edition, né? É de Slow Edition. Exatamente. Então, com a performance do UTM rodando essa instalação do Windows XP, eu fiquei pensativo, assim, será que vale a pena eu esperar terminar a instalação? Porque se a instalação tá demorando tanto, vai ser uma porcaria, né? Mas não, agora que tá rodando, tá ok a performance. Vocês viram aqui, a gente brincou. Vamos deixar pelo menos um videozinho aí nas notas do episódio. O pessoal vê eu desenhando no Paint do Windows XP com o Apple Pencil, que eu achei fantástico. Então, depois que tá instalado, eu acho que rolou um gargalo ali, talvez na parte de armazenamento dele, escrever os arquivos todos que precisa e fazer toda essa parte de... Porque ele tem que emular o HD que o Windows XP funcionava, então é muita abstração para o coitado do iPad, né? E eu tô com o iPad M4, então o iPad M1 provavelmente vai ser mais lento, mas eu acho que não vai fazer tanta diferença assim, sinceramente, porque é um Windows XP, né? Ele tá emulando um x86, no meu caso eu tô rodando a versão 64 bits do Windows XP, eu não sei se isso é melhor ou pior pra emulação, não sou especialista em emulação, não sou engenheiro de emulação, então não sei dizer, mas enfim, agora que o sistema tá rodando aqui, tá funcionando e coisas assim que eu totalmente não esperava, tipo, som funciona perfeitamente, não... Tipo, você dá boot ali do Windows XP, toca lá a musiquinha de boot do Windows XP, bonitinho. Eu joguei o pinball lá, roda liso, com os barulhinhos todos, e... Porque eu esperava assim, talvez tenha som, mas se tiver som, vai ser aquele som que fica dando aquelas engasgadinhas e tal. Zero, nada, perfeito, limpo. Aí, será que vai ter internet na máquina virtual? Tem internet, eu abri o Internet Explorer, aí eu consegui, o Google funciona no Internet Explorer, eu consegui encontrar numa página do archive.org, eu amo o archive, gente, doem pro archive.org, eu dou todo ano pra eles porque eles merecem. Eu achei uma página no archive.org que tinha o link da última versão do Firefox que rodava no Windows XP. Aí eu instalei o Firefox, porque no Internet Explorer não funciona quase nada, porque, né, é o Internet Explorer e... Nem na época funcionava. HTTPS, essas coisas. E aí, antes da gravação aqui, pra quem ouviu a edição sem edição, talvez entrou de bonus track, não sei, eu acessei o site da Gigahertz no Firefox, no Windows XP, no iPad, e abriu, e até que ficou aceitável, não ficou totalmente quebrado. Achei que ia abrir sem CSS, nada e tal. Então, é óbvio que não tem utilidade prática nenhuma, é só uma diversão, mas é pra isso que eles lançaram o negócio, é pra brincar, e eu tô brincando e tá bem divertido. Assim, é só diversão como costumava ser
por muito tempo antes, qualquer coisa que a gente fazia no computador era isso, né? Então não precisa ter esse propósito. Fiquei surpreso também que abriu. E é uma coisa que você e o Boom já falaram, né? Que o Boom tem todos os projetos dele de eternização de coisas, né? É assim, o máximo que eu consigo definir, é o termo técnico, tá? Então, acho que ele deve estar indo loucura também. Restauração de computadores vintage. Ok. Então, é muito legal que isso aconteça. É uma pena que muito da internet nem funcione mais mesmo em coisas antigas. Muito louco que você conseguiu fazer. Quer dizer, que funcionou, né? Que você abriu e funcionou. Eu não né? fiz nada, eu só abri. Exato, né? Mas é louco como até isso tem data de validade, né? E muito da internet, de tecnologias antigas e de computador, sistemas antigos, aplicativos antigos, não funcionam. Tipo de 32 para 64 lá, quando trocou lá, assim... Para de funcionar, o negócio deixa de existir. Tá lá, estão todos os bits e bytes iguaizinhos, mas as coisas perdem o jeito de interpretar isso e de abrir, o que é uma pena gigantesca, né? Então só de ser possível fazer uma coisa dessa é muito legal. É uma pena que tenha sido tão atribulado para chegar aqui. O Arthur até comentou aqui, o Arthur de Vigia, comentou, né, que o pessoal da Outstore que ajudou na liberação, em parte também de desenvolvimento, para poder liberar e conseguir fazer isso funcionar, né, e do jeito que a Apple deixasse dentro e fora da App Store, que é uma frase meio estranha, mas é isso que tá acontecendo. Então, muito legal, muito louco. E a gente até brincou, né, que é um desafio perene, tá? Tentar fazer os podcasts de gigahertz rodarem nas coisas mais malucas que vocês conseguirem pensar, etc. Já teve muita coisa doida, essa certamente é uma delas. É muito legal ver isso rodando no iPad. Né? Mas não pega só XP, pega até o Windows 11, pega até o Windows moderno, né? Assim, eu não sei se nessa versão SE do UTM você consegue chegar ao ponto de rodar com qualquer nível de aceitabilidade algum desses sistemas. Posso até tentar aqui pra ver o que acontece, né? Eu quero, de repente, pegar uma distro Linux pra experimentar e ver... Que acho que é uma boa para ter uma noção, como as distros Linux já por natureza suportam mais esse tipo de ambiente, para ter uma ideia ali de como que é a performance, porque realmente é uma emulação, não é uma virtualização. E aí a diferença é que você tá fazendo de conta que você é o hardware onde aquilo rodava. Então você tá criando um PC x86 no iPad com código. Então você tem uma CPU que está rodando código para imitar outra CPU. E não só outra CPU, né? Mas a GPU, todos os periféricos, o controlador do HD. Então tudo está sendo emulado porque o sistema que está rodando ali dentro não sabe que ele está rodando. É uma mentira. Né? Ele está na Matrix. Então você está enganando ele e aí tudo tem que ser emulado. Placa de som, placa de rede. Tava comentando com o Coca antes que quando eu fui baixar acho que foi o Firefox que eu tava baixando. E aí... tava baixando a tipo 2.5 mega por segundo, sendo que o iPad estava conectado no Studio Display, conectado no Ethernet gigabit, na internet que é gigabit. Ou seja, o mais rápido que ele consegue com a placa lá emulada e tal, de 1 gigabit de internet, ele consegue baixar a 2.5 megabytes, o que já é muito rápido pro Windows XP, né? Eu cacei aqui, o requerimento mínimo dele de memória é 128 MB de RAM. Por isso tá rodando tão bem. Porque até no iPad sobra. Pois é. Se tinha aquele WinModem, né? Que era um modem que usava a CPU. Isso agora é soft whatever, né? Porque é tudo via software, tudo... Não tem nenhum acesso direto ao hardware, né? Tudo emulado, né? Tudo... Né? Tem um pedacinho de código que emula. Mas é um Windows completo. Eu posso colocar lá o meu queridinho Paintbrush. Que pra mim sempre vai ser Paintbrush. Não é Paint, não. É Paintbrush. Pra mim também. Total. Time Paintbrush. Tem até o Movie Maker. Eu já abri ali, funciona. Eu quero ver se ele renderiza em background, que o Final Cut não renderiza, mas eu vou fazer esse teste e eu conto pra vocês. Ou vocês vão ficar sabendo porque eu vou postar por aí e aí vocês vão ver, mas tô curioso pra ver. Eu consegui aumentar a resolução, inclusive, a gente tava antes, quando eu tava mostrando pra vocês,
tava 800x600 a resolução, e aí eu fui abrir o Windows Movie Maker e ele falou, sua resolução de tela tá meio baixa, talvez não vai funcionar direito, né? Aí eu fui lá nos ajustes do Windows e eu consegui aumentar pra 1080p a resolução. Ele sabe o que é isso? Pois incrível. Não, e ele vai além ainda, mas eu não tive coragem de colocar pra ver o que acontece, eu acho que ia ficar muito pequenininho tudo também. Né? Porque retina não vai ter, né? Eu acho que o UTM até tem uma configuração lá pra ele meio que emular, dar uma retinizada na imagem. Eu vou fuçar depois, ver se fica melhor. Mas, e aí só pra, né, eu falei de emulação, virtualização, a diferença é que na virtualização você tem uma máquina virtual, mas ela tá rodando em cima do hardware de verdade, então é uma camada muito fina entre a máquina virtual e o hardware de verdade. Você não tá criando ali um hardware de mentirinha via CPU, né? Que aí, por exemplo, se você usa o Virtual Buddy no Mac, instala o macOS, por que ele roda tão rápido e tal? É porque eu sou um excelente desenvolvedor? Não, é porque a Apple tem o esquema de virtualização nativo. Então, o Mac tá rodando no Mac e perfeito, né? E quanto mais RAM você tiver, melhor, obviamente. Ele só traduz, quase. Então tô pensando aqui, se tem algum programa de Windows, ou até mesmo de Linux, que eu gostaria de usar e não tem um equivalente no iOS, eu posso usar o UTM, ou a Apple colocou alguma restrição em relação a isso de alguma maneira? Não vai rodar coisas que não pode. Olha, eu acho que o usuário faz o que quiser. Eu não acho que claro que não vai estar lá nos screenshots da App Store, nem na descrição, nem nada. Inclusive, alguém já deve ter feito isso, é só procurar, mas o UTM no Mac você consegue instalar, sei lá, emulador de Apple II, Macintosh antigo, do Apple Lisa, talvez até um macOS Tiger dê pra rodar, não sei. Tem várias oportunidades aí pra quem quiser fuçar, mas a questão vai ser sempre a performance, né? Acho que até o System 7.8, o macOS 8.9, acho que até rola, mas a partir do macOS 10 eu acho que já fica pesado. Pensando como agora dá pra iPad pegar vírus. Nossa, né? Não, pior que, sabe que o UTM tem uma opção de pastas compartilhadas, né? Daí você seleciona pelo Files, né? Aí eu pensei, vou botar aqui a pasta que tem os áudios da Gigahertz, porque daí eu consigo reproduzir um episódio daí eu não posso fazer isso, porque vai que pega um vírus no Windows XP rodando e o vírus infecta, pega um ransomware na nossa Dropbox, né? Eu criei uma pastinha isolada de tudo lá só pra isso. Não. Tá pensando nos vírus, os clássicos, tipo Michelangelo, Sexta-feira aquele 13. I Love You, Sexta-feira 13. Fred Krueger. Fred Krueger, verdade. Bons tempos. Uma outra coisa que virou assunto essa semana é que eu sei que muita gente, eu sei porque a gente tem esse tipo de estatística rola, né? Muita gente escuta aqui os nossos podcasts por meio do Overcast, que é o aplicativo do Marco Arment, que passou dos últimos 10 anos, os bons 4, sem tanta novidade. Ele tava até com medo de mexer. Medo não, né? Ele tava... Todo mundo já passou por isso, né? Você tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra resolver, que você não sabe por onde começar, e você não começa, você não faz nada, daqui a pouco passou um ano, daqui a pouco passou 2, você não mexeu ainda, aí só vai aumentando mais essa bola de neve da inércia, né? O que ele fez? Redesenhou o aplicativo inteiro, reescreveu toda a parte do código, aproveitou pra mexer um pouquinho, atualizar ali a interface também, né? Com que incomodava não só ele, mas o pessoal que usava mais ali o Overcast. Eu tava com um medo danado, porque apesar de de podcast ser uma prática passiva, eu abro o aplicativo, eu dou play, eu fecho o aplicativo, não penso mais nisso de novo até que abra de novo, né? A atividade de ouvir o podcast não depende do aplicativo ser bom ou não, mas é melhor se ele for bom, né? O Overcast sempre foi bom em comparação com os outros. Os outros passaram os últimos 10 anos até alcançando e replicando, copiando, adotando muita coisa do que pintou ali no Overcast. Mas eu instalei e rolou. Tá meio confuso, tem muita tela duplicada ali que eu acho que ele vai dar uma boa secada de acordo com o feedback do pessoal. Mas eu sei que o Rambo queria até trazer essa conversa aqui também para falar um pouquinho sobre isso. Como é que tem sido a sua experiência com esse novo Overcast? Primeiro que eu entendo perfeitamente, porque já estive na mesma posição do Marco Arment de... pra eu mexer nisso aqui, eu vou ter que, né, me mexer, basicamente, porque... E no caso dele era pior, porque
O Overcast ainda era em Objective-C, desde o começo, e... Agora a Apple, né, é tudo Swift e por mais que tenha interoperabilidade, não é aquela coisa simples assim, e tem certas coisas. E aí ele tomou uma decisão que eu achei acertada, que foi, não, vou all in, né? Ele só manteve a parte de áudio mesmo, que é mais baixo nível e que bom, não mexa, porque essa parte tá perfeita, sempre esteve, né? E é, inclusive, um dos motivos de eu gostar tanto do Overcast, porque ele lida muito bem com áudio, o que, né? You had one job, e nesse caso você está fazendo esse job muito bem, então continue. E pra quem não tem ideia de por que é importante, o que é lidar bem com o áudio? Só pro pessoal que não usa o Overcast entender de onde que vem esse benefício. O lance de, tipo, você dar play e ele reproduzir imediatamente, sem engasgos, a parte de diminuir silêncios. Então, pra quem não... Eu, por exemplo, não gosto de ouvir acelerado, eu ouço no 1x mesmo, mas com essa opção que chama Smart Speed no Overcast, ele dá uma diminuída quando fica uma pausa mais longa e tal. Em podcast, tipo, no ADT isso não faz tanta diferença, porque o Edu já edita muito bem, já remove os silêncios exagerados e beleza. Mas tem, tipo, o talk show lá do John Gruber, que às vezes fica umas pausas enormes e tal, e vários podcasts que é só fala e fica às vezes um silêncio, e ele vai diminuindo ali, tem 100 milissegundos entre uma palavra e outra aqui que eu consigo reduzir, fica super natural, você nem percebe que ele tá fazendo isso, mas aí você olha lá e ele já te salvou, tipo, sei lá quantas horas de vida só diminuindo o silêncio dos podcasts. Tem o Voice Boost também, que ele dá ali uma melhorada no áudio, e ele ainda tem perfis específicos que ele aplica automaticamente, dependendo se você tá ouvindo no alto-falante do iPhone, ou num HomePod, ou nos AirPods. Eu não uso tanto o Voice Boost, porque a maioria dos podcasts que eu escuto, o áudio é bem trabalhado já e tal, mas sei lá, se eu tô ouvindo lá edição sem edição do ATP, que o áudio não é tão nivelado e tal, às vezes eu ativo o Voice Boost, que aí ele dá meio que uma masterizada ali em tempo real. Então essas coisinhas assim de trabalhar bem o áudio e deixar você escutar sem parecer que o áudio tá sendo alterado. Ele tem um que eu gosto muito, é aquele Smart Speed, que ele tem esse encurtador de silêncios, e tem um outro tratamento que ele dá também, que é o Smart Speed, que se a pessoa varia muito a velocidade que ela tá falando, vai falando um pouquinho mais devagar, às vezes ele próprio dá uma apertada nisso, acelera um pouquinho só esses pedacinhos assim. As duas coisas chamam Smart Speed, então, porque pra mim Smart Speed é um negócio de diminuir o silêncio. Ele tem o Short and Silences e o Smart Speed, entendeu? E ele fala, nos ajustes é legal que se você descer, ele fala assim, né? Ele fala, Smart Speed já me economizou 790 horas, isso sem contar o encurtador de silêncios e o acelerado. Eu escuto em 2x, 3x, dependendo do podcast, né? Então, eu fiz a conta aqui, deu 33 dias que ele já me economizou só de acelerar um pouquinho algumas partes. Pra você? 790. 887 pra mim. E mas eu não ouço 37 dias. Também. Nossa, ficou bonitinha a tela de ajustes, né? Eu não tinha aberto ainda. Então, e outra coisa que ele faz muito bem também, né? Quando você escuta acelerado, parece que a pessoa está falando mais rápido, não é que o áudio está acelerado. Sim. Ele lida muito bem com isso, né? Porque se você abrir o VLC, que a gente tá falando mais cedo do VLC, e acelerar, o que acontece? Fica... Você escuta o acelerado, né? E ele lida muito bem, não tem nenhum artefatinho, não tem nada de... Ele consome samples, né? Tipo, ele pula sample, não o Overcast, o VLC, qualquer outra aceleração burra de áudio, só corta pedaços do áudio e aí parece que a pessoa tá sendo cortada. E aí no Overcast ele realmente faz um tratamento. Tem um que é esse acho que vem desligado por padrão, eu não sei se chama Smart Resume, alguma coisa assim, mas se você pausa o podcast, quando você dá play de novo daqui a um tempo, ele volta pro começo da frase, que a pessoa, se você parou tipo no meio de uma frase ou no final, que daí você volta com contexto do que você, né? Tem também lance de você colocar pra pular a introdução especificamente daquele podcast. Eu quero que esse podcast você sempre pule 30 segundos no começo. Tem um que eu escuto, que eu não vou falar qual é, porque eu não quero falar mal de nenhum podcast. Tem um que eu pulo 2 minutos e meio, que dá certinho ali, passou todo, né? E quem quiser pular o comecinho do ADT também, no hard feelings, né? Mas não, cada um escuta como quiser. A gente tem essa opção ali também, a navegação dos capítulos é muito boa também e tal. Então tem várias coisinhas assim.
tem um recurso novo, agora falando das novidades, que eu gostei muito, que é de você dar undo se você deu um seek lá, tipo, pulou metade do podcast sem querer, porque esbarrou ali em alguma coisa, daí você vai lá e dá undo, e tem até um timerzinho, né? Você tem acho que 15 segundos pra dar undo na besteira que você fez. Isso é bem interessante. Isso, porque a gente tá falando sobre tudo isso, né? Um grande anúncio do Overcast? Não. É porque... Não é patrocínio. Aliás, Marco, patrocínio @gigahertz.tv. Mas por que redesenhar um aplicativo que já tem um histórico bacana, tem uma base de usuários fiel, né? O Marco falou sobre isso tanto no ATP quanto também no Under the Radar, que ele falou, bom, vou lançar, eu sei que vai ter uma parcela vocal que vai detestar e vai desistir do aplicativo, vai ter review ruim sequestrando na App Store, né, o pessoal se vingando com review ruim, que é uma burrice tremenda, mas a gente faz isso. Então, ele falou que contava com isso, mas também que era sobre, dá uma chance, tem motivos pelos quais eu fiz a decisão, né? Eu não sei você, Rambo, você não usa, né, Overcast ou Coca? Então, eu tenho aqui ele instalado, às vezes eu gosto de fazer alguns testes, colocar algumas coisas, gosto do Overcast, não tenho nada assim, especialmente contra. Mas quando você fala assim que foi totalmente redesenhado, pra mim ele ficou... Não tem algumas mudanças, mas acho que as principais mudanças foram debaixo do capô. Porque visualmente ele tem mudanças, sim, tem mudanças. O que era ali do lado foi ali pra baixo e tal. Mas eu ainda consigo reconhecer como Overcast. Acho que... É uma mudança bem sucedida isso. Sim, mas o que eu falo é que esse redesenhado foi muito mais pegar esses 10 anos de história com um código legado, whatever, usando um Objective-C que provavelmente não conseguia se conectar com as novas funcionalidades do iOS de uma maneira legal. Ele, não, vamos atualizar, e colocou e deixou uma interface bem parecida, assim, bem reconhecível, bem com cara de Overcast. Eu peguei um device aqui que tá na App Store americana que eu queria ver os reviews, né, que você falou. Eu tava rindo, só um alívio cômico. Connected is a great podcast. I like when they argue about things. The Italian one is kinda funny. Alguém botou isso nos reviews do Overcast. Isso acontece com todo aplicativo de podcast. As pessoas deixam reviews do podcast no aplicativo, na App Store do aplicativo, que acha que tá deixando, tipo, no Apple Podcasts, ou seja, aliás, vai ter uma pergunta sobre isso já, mas... Cara, no Peixe Urbano, o pessoal deixava review de restaurante no review do... E o pior é que a maioria era negativo, né? Porque, sei lá, a tainha na brasa tava ruim, não gostei, 1 estrela. Poxa, isso não é um app de fazer tainha na brasa. Não. Putz. Mas enfim, eu tava dando uma olhada aqui, aí o meu sample por olho aqui, eu diria que tá tipo 70% muito positivo sobre o update e 30% negativo. Então acho que, em geral, a maioria das pessoas tá satisfeita. Ok, eu vou, assim, eu acho que o fluxo de mexer nele dentro ali tá confuso, mas é porque eu não tô acostumado. Antes tudo ficava ao alcance, você abria o aplicativo, arrastava pra lá ou pra cá, pronto. Tinha tudo que você precisava fazer, tava ali, né? Agora tem tela, eu não sei chegar nas telas ainda, tá meio confuso, mas aí, impressão minha, ninguém quer saber, né? Mas eu tô sentindo isso também e é difícil falar se é porque é novo, né? Tem algumas coisas assim, eu acho que alguns detalhes realmente ficaram meio... mais escondidos do que deveriam, talvez, seja a palavra que eu tô procurando. E principalmente, acho que, na minha opinião, o pior deles é a lista de capítulos. Eu achei muito escondida do jeito que tá agora. Principalmente porque o botão tá mais pro lado esquerdo da tela. Então, se você tá usando o telefone com a mão direita, é difícil de alcançar o botão com uma mão só para você acessar a lista de capítulos. Eu ainda gostaria que ele trouxesse de volta uma forma de acessar isso com o scroll. Que aí poderia, de repente, ser scroll vertical, alguma coisa assim. Mas essa é a única reclamação mais importante, eu acho, que eu tenho. A outra é meio... assim, acho que é mais de nicho, mas eu vi pelo menos mais uma pessoa comentando no Mastodon, e aí eu até dei um +1, que o Sleep Timer tá muito escondido também.
E eu Nunca uso usei. o Sleep Time. Pois é, eu acho que a maioria das pessoas não usa, mas... enfim, foi importante o suficiente pra ele manter o recurso ali, mas tá meio escondidinho demais. Essas coisas são muito complicadas. Eu faço app também. E se você for querer agradar todo mundo, no fim das contas, o usuário vai ter que criar o app dele. Então... aí não dá, né? Então você tem que tomar decisões e você nunca vai agradar todo mundo, é normal. Pra mim é curioso porque, por exemplo, eu vi que o Arthur, ele comentou tanto no Threads quanto no Bom Dia Tech também, assim, que acabou o lance de streaming, fazer stream do áudio. Agora você só baixa e assim ele começa a escutar. Pra mim, nunca funcionou o stream. Eu sempre deixei pra baixar, eu nem deixava ele conectar na rede de dados celular pra baixar, eu sempre colocava só no Wi-Fi, mas ele tinha um lance assim, eu quero escutar esse agora. Eu falei, bom, você desligou os dados, quer baixar só esse com os dados? Eu falei, quero, né? E eu botava pra fazer stream, ele ficava lá girando, aí teria dado tempo de baixar o episódio, começar a escutar. Nunca, na vida, nenhuma vezinha funcionou pra mim o stream de um podcast, então não vou sentir falta disso, mas aparentemente a galera, o Arthur falou que vai sentir, o pessoal também ouvi comentando que ia sentir falta disso. Engraçado que varia muito mesmo a experiência entre as pessoas. Eu achei que talvez eu poderia sentir um pouco falta, mas tem o lance que se o episódio não baixou ainda, você pode dar play e ele vai começar a reproduzir quando terminar de baixar. Então tá, beleza, eu fico no silêncio aqui. Podia até botar um recurso de musiquinha de elevador, né? Ele ia botar Fish pra tocar enquanto não... Aí, ó, feature request. Mas... não sei, acho que não vai me afetar muito não. E o mais triste é que, assim, ele tirou esse recurso com um bom motivo, que o negócio de inserção dinâmica de anúncio torna streaming praticamente impossível de fazer direito. E aí ele segue uma filosofia meio Apple, que é uma filosofia que eu costumo seguir, que é tipo, se eu não consigo fazer direito, então eu não vou fazer. Então, tipo, não dá mais pra fazer streaming direito, porque inserção dinâmica de ad estragou tudo, então... tira streaming e pronto. E ele falou também que a porcentagem de usuários que usam é baixa e tal. Então, acho que... eu vi que no ATP, quando eles comentaram isso, acho que o Syracuse parecia estar um pouco dúbio com relação a isso. Meio que deu uma cutucada, assim, de... dá uma olhada, né, nos feedbacks. Agora, falando em inserção dinâmica, cada vez, especialmente em podcasts gringos, que o 404 Media tá... o Search Engine, que aliás eu escutei o episódio sobre a balada de Berlim, ainda bem que você comentou, os 2 episódios muito bons, né? Mas podcast gringo que tá com inserção dinâmica, eu digo português, cada vez que falam, interrompemos o seu podcast, eu morro um pouquinho por dentro, assim. Você vai anunciar na mídia, aprende a falar o maldito nome da mídia, o mínimo, né? O seu podcast... mas tudo bem, rant dado. Eu vou fazer o seguinte, não sei o que o futuro vai trazer aqui imediato pra gente, mas eu vou trazer uma das perguntas do Alô ADT, que foi enviada pelo Fabiano Castelo. Ele falou assim, Marcos, ensina a gente a dar 5 estrelas no aplicativo de podcasts da Apple. Procurei e nada. E se eu tô com dificuldade, mais gente vai estar. Manda brasa e diz como é que dá 5 estrelas. Curiosamente, não é que escondido, mas não é intuitivo. Se você for ali na home do podcast, se você scrollar tudo lá pra baixo, aí você chega na área de deixar o review. Não tem tipo um botão, né? Tipo, ele entra área de transferência, não vai ter um botão deixe o seu review, um lugar pra colocar estrelinha, nada disso. Tem a lista de episódios, você segue descendo, aí vai ter lá pra você colocar as estrelinhas, ou então deixar o seu review. Então quem quiser fazer isso com os podcasts da Gigahertz, a gente agradece de coração. Muito bem, tiramos esse assunto aqui do nosso peito, que a gente ia falar sobre isso. É claro que se você... aliás, eu vou contradizer o que eu acabei de falar na versão em off aqui. Se você usa outros aplicativos e tem motivos que te apaixonam, manda pra gente, gigahertz.fm/feedback, a gente comenta aqui. Vão ser os mesmos, né? O Castro, nem sei se existe mais o Castro, acho que não, né? Mas Pocket Casts, apps nativos, manda pra gente saber como anda as paixões de vocês por aplicativo de podcast e por quê. Vocês podem mandar em gigahertz.fm/feedback ou mandar perguntas também, que foi o que Diógenes fez. Ele falou o seguinte: tenho um MacBook M1 de configuração básica, mas o armazenamento está sempre cheio. Para melhorar, imagino que vale a pena comprar um SSD externo. Alguma recomendação e qual a melhor forma aí de configurar? Ele falou que uso previsto seria basicamente armazenar vídeos, áudios ou arquivos. Acho que é o uso previsto de todo mundo, né? Idealmente para usar também em PCs, mas não obrigatoriamente. E ele mandou um complemento uns dias depois. Descobri agora que existe um tal de NVMe também. Queria saber qual que é a diferença e qual modelo vocês recomendam comprar. E aí? Essa é uma ciência difícil, porque
Depende muito do uso. De pronto, você tem... A gente erroneamente chama... tem o HDD e o SSD, né? A gente só tem esses dois... A gente só fala desses dois tipos. Eu também só falo desses dois tipos e tá tudo bem. Mas tem esse tal de terceiro, que é o NVMe, que é o melhor deles. Mas o NVMe só vale a pena se você coloca lá num PCI Express pra ter toda a velocidade e tal. Que no caso do Mac é que ele vai ter toda essa velocidade, mas é porque você fala de PC também, né, Diógenes? Então já começa que você teria que colocar um sistema de arquivos compatível com o Mac e com o Windows. Dependendo do que você for fazer, você falou em vídeos. Se você vai armazenar vídeos, você não precisa de velocidade, né? Porque vai tocar um vídeo. O vídeo não é um filme, são 2 horas. Você não precisa da transferência mais rápida possível. Você está usando para backup. Backup também não precisa de velocidade. Agora, se você está usando, entre aspas, para cache, né? Você vai trabalhar com aquilo, aí você já vai precisar de mais velocidade. Então é um baita dilema. A tendência o melhor, né, em termos de velocidade é o NVMe. Mas se você for deixar guardado na gaveta, ele é pior. Porque o NVMe e o SSD só é bom quando está energizado. Quando ele está sem energia, cai a durabilidade dos dados. Então periga de você... Cara, cadê meu dado? Você deixou aqui, descarregou. Não tem mais o dado. Então, o que você quer? Né? Se você quer espaço, vai de um HD eletromecânico. Sim, ele vai ser mais lento, mas vê se está dentro da velocidade que você espera. Se você quer o mais rápido possível, é um NVMe, e o meio do caminho ali seria um SSD. No caso do Diógenes, que tem um MacBook M1, acho que o NVMe meio que não vem ao caso, porque, como você disse, para tirar proveito dele, você não vai tirar proveito dele no MacBook M1, porque precisa de interfaces específicas que ele não tem. O que eu recomendaria? Esse lance do SSD e perdendo, você falou, eu fiquei tentando fazer uma analogia, eu imaginei o SSD como se fosse aquele papelzinho de cupom fiscal, que com o tempo ele vai apagando, né? Mas assim, eu tenho um SSD, que eu até vou mostrar aqui na live. Eu peguei os SSDs que eu uso pra dizer qual é a marca, modelo e tal. Esse SSD aqui da Samsung, excelente, eu tenho há anos e ele tá sempre na gaveta aqui. Ele fica, tipo, meses na gaveta, mas de vez em quando eu preciso de alguma coisa que tá nele, porque isso aqui é arquivo morto, basicamente, mas que de vez em quando eu tenho que consultar alguma coisa. Plugo ele no Mac aqui e já fiz checks de verificação, nunca perdeu nada, né? Não sei se daqui uns anos não vai começar a perder, mas... né? E no começo da vida dele, ele era muito escrito e apagado, né? Que é o que desgasta o SSD, mas hoje em dia ele é mais arquivo morto que eu acesso de vez em nunca, então tá aqui. Então esse que eu tenho é um SSD da Samsung, Portable SSD X5 de 1TB, que é Thunderbolt, e aí ele é extremamente rápido, você pluga ali no Mac numa porta Thunderbolt e é maravilhoso. O Coca mencionou, né, o lance da velocidade e tal. Dependendo do que você for fazer, realmente a velocidade não é importante. Agora, vai por mim. Se você quiser copiar ali 4, 5 GB de coisa pro negócio, aí você vê ali 10 minutos restantes. Dá uma preguiça, vai. Então, compra o mais rápido que você puder. Eu diria, né? E aí, recentemente eu comprei esse, então não posso falar da durabilidade, mas eu comprei esse fofinho da SanDisk, pequenininho aqui, que esse aqui não é Thunderbolt, ele é USB 3, e ele tem 1 TB, esse aqui, o SanDisk Extreme Portable. Mas enfim, ele é bonitinho, levinho, pequeno, ele vem com um cabinho fofinho também, pequenininho, que é ótimo, porque a pior coisa, essas coisas, é quando o cabo é gigante, e aí você fica com aquele monte de cabo. Então esse aqui você só pluga ali, é quase como um pendrive com rabo, assim, que você pluga ali, ele ficou rabicó. Você pode até sair com ele pendurado no Mac, que acho que não vai estragar. Não recomendo, né? Não estou recomendando, mas enfim. Então eu tenho esses dois. Esse aqui é um que eu peguei agora só pra dar um offload de algumas coisas temporárias aqui, e aí ele tá plugado com um pouquinho mais de frequência. E cara, eu vou falar que para as coisas que eu faço, que geralmente envolve
um grande volume de arquivos, mas os arquivos individuais não são tão grandes. O que às vezes é até pior, na real. Principalmente o Finder do Mac, ele às vezes não lida tão bem com quando tem uma pasta com muitas subpastas e muitos arquivos. Mas pro tipo de coisa que eu faço, Thunderbolt e USB 3, SSD externo, não é tão perceptível a diferença de velocidade. Os dois são muito rápidos e rápidos o suficiente pro que eu faço. Então eu recomendaria ver um negócio desses. Como você tá querendo dar uma aliviada no armazenamento interno, de repente pegar um SSD, de preferência Thunderbolt, ou se não USB 3, e aí você consegue dar esse offload das coisas ali e na próxima vez compra um Mac de 2 TB ou mais, né? Eu sei que é complicado, né? Esse pesado. Mac M2 aqui é de 2 TB e ainda assim tem que ficar pagando coisa. Disco eletrônico tem uma vantagem que não faz barulho, né? Você pega um HD, não, vou deixar aqui para fazer backup. Eu ligo ele no meu trabalho 8 da manhã, 5 da tarde eu desligo, aí vou rodando as coisas. Só que de repente vai ficar aquelas na tua mesa ali, aquele dele rodando e pode incomodar. A agulhinha ali, né? Agora, sobre configuração, quando eu tava no começo da pergunta, eu já tava pensando, vou recomendar pra ele colocar APFS... Não, APFS... Eu sempre confundo APFS e HFS. Vou recomendar formatar APFS, que daí você pode criar vários volumes que compartilham o mesmo espaço e criptografia, 256 bits, pra você botar a senha no OnePassword lá e aí ele falou que tem que usar no PC também, aí já estragou toda a brincadeira, né? Então, formata em exFAT. Eu acho que é o mais custo-benefício e compatibilidade, né, Coca? O exFAT entre Mac e Windows vai funcionar bem, porque IPFS no Windows por padrão não rola, HFS também não. NTFS no Mac é um terror, fuja. E FAT32, você tá me zoando, né? Não. Então, exFAT é o que há para compatibilidade. De repente você vai querer conectar isso na sua TV por causa dos vídeos. E aí o eletromecânico não vai ter... Você vai ter que ter um armazenamento, energização externa, né? E também tem a questão do sistema de arquivos da TV, né? Que é compatibilidade. No geral, o SSD tende a ser a melhor opção. Eu perdi a confiança no FAT32 quando eu comecei a fazer brincadeiras com Arduino e tal, e aí eu vi lá um tutorial, conectar cartão SD no Arduino, né? E aí eu pensei, nossa, deve ser um negócio super complicado, eu vou ter que escrever um driver pro FAT32 e tal. E nossa, é tão besta que um microcontrolador do tamanho de uma unha do mindinho você consegue acessar facilmente um sistema de arquivos FAT32. Aí foi que eu percebi que não, é bonita a simplicidade, mas é simples demais para as necessidades do mundo moderno, então não rola mais. Agora, Rambo, o Eric mandou pra gente uma pergunta que eu também me fiz. Por que não existe o link ghz.fm/feedback? Existe, eu entrei agora. Então, não existia, né? Por que não existia? Porque ninguém tinha criado, e aí o Marcos foi lá e criou. Olha que legal. Exato, agora há exatas 1h55, esse link está no ar. Obrigado ao Eric por ter mandado essa pergunta, porque era uma daquelas coisas óbvias, que eu falei, claro que tem, ele deve ter errado alguma coisa. É verdade, lá não tem mesmo. Foi tipo o negócio do Apple Podcasts também, de achar lá as estrelinhas. Agora, não adianta também ir tentar as variações de feedback, porque aí ghz.fm é só, né, feedback, escrito da forma, com o inglês correto. Se você quiser escrever feedback, aí só escrevendo gigahertz.fm, né, é um trade-off, né, ou você escreve o domínio inteiro e o feedback do jeito que você quiser, ou você escreve ghz.fm/feedback.
O GHZ.FM já é mais avançado, então a pessoa tende a deixar, no máximo, o teclado corrigir pro feedback do jeito certo. E aí funciona. Obrigado ao Eric por ter mandado a pergunta. Agora, seguindo aqui, o Alisson Menezes falou assim: por que aquele efeito de engrenagem da coroa digital do Apple Watch só funciona quando quer? Exemplo, tô no Spotify, quero aumentar ou diminuir uma música e muitas vezes não tem esse feedback tátil. O que rola? Provavelmente o Spotify não tá fazendo direito, né? Não sei. É tipo uma APIzinha que você implementa isso pra fazer o negócio funcionar? Honestamente, eu não sei, porque eu fujo de desenvolvimento para Apple Watch que nem o diabo foge da cruz. Ou que nem o Coca foge da cruz, né? Pra quem viu a Detunes. Mas... eu não sei, mas eu imagino que sim. Eu sei que assim, tipo, scroll view ali, né? Uma tela scrollável é default. Mas pode ser bug do Apple Watch também, porque já aconteceu de eu estar, sei lá, no Control Center, na pilha de widgets ali, e de eu mexer na Digital Crown e não rolar o feedback e eu ficar... Parece que tá quebrada, né? Depois que você se acostuma. Então, não sei se é alguma coisa que o Spotify não tá fazendo direito ou se é só bug ou inconsistência do sistema. É curioso como isso é uma coisa que é tão nativa e natural do sistema que a gente esquece que é tudo digital, né? Você só percebe que funciona quando não tá lá, na verdade, e quando faz falta, porque é muito louco pensar como é tudo simulado de ser mecânico. Isso 10 anos depois do lançamento do negócio ainda meio buga um pouco o cérebro. Bom, e pra finalizar aqui os follow-ups, não, né? As perguntas que vocês mandaram em ghz.fm/feedback, a gente vai trazer a do Contente, que é a seguinte: qual que é a ordem da rotina matinal de vocês? Então ele deu exemplos: banho, dentes, café da manhã, necessidades. Quero ver se a gente acha um padrão. E aí, quem começa? Depende do dia. Tem dias que a minha rotina é acordar e virar pro lado, né? Mas o mais normal... Primeira coisa que eu faço depois de abrir os olhos, né? Levantar da cama, aquela brincadeira toda, é colocar meia. Tá, meia. já surpreendeu. Eu coloco meia e o tênis de fazer atividade física, porque a chance de eu tirar depois... eu vou me sentir muito idiota. Então já é um passo, já fico pronto. É um seguro. Não, vou ter que... Agora já coloquei a meia, já coloquei o tênis, vou ter que fazer. E aí começa de fato a rotina, né? Enfim, de necessidades, de dentes. Faço exercício, atividade física em jejum. Então, café da manhã e banho só depois que eu volto. Às vezes tem que fazer alguma coisa antes, né? Mas enfim, no geral, me preparo, né? Me visto pra batalha. Aí eu faço a sepsia e vou pra batalha, volto, termino a sepsia e como. Eu tenho... tipo o lance da meia, só que no meu caso o lance da meia é abrir a cortina e olhar pra rua pra ver se tá chovendo, se tá sol. E aí eu sempre olho pro lugar onde o sol nasce, porque eu sinto que é bom eu receber esse sol na cara, ou enfim, se não tiver ensolarado, mas pelo menos receber luz do dia na cara logo que eu saio da cama, que me ajuda a acordar. E eu acho que é cientificamente comprovado que isso é bom, né? Então, primeira coisa, banheiro, mas sem dentes, porque... Não, peraí, calma. Não é que eu não botei a dentadura ainda e fui... banheiro, mas sem escovar os dentes, porque eu acho... Desculpe se alguém faz isso. Eu acho um sinal de psicopatia escovar os dentes antes do café da manhã. Porque estraga completamente o sabor de qualquer coisa que... né, talvez não... né, se o Coca... né, daí vai lá, sai, faz exercício e tal, dá tempo de normalizar o pH da boca antes de tomar café. Mas se você escova o dente e vai tomar café, vai tudo ficar com gosto de dentista. Ou, enfim, não é legal. Mas então, aí fica tudo com gosto de guarda-chuva. Se você acorda com gosto de guarda-chuva, você tem que procurar talvez um gastro, não sei, né? Enfim, passa uma água, lava a boca com água pra tirar o guarda-chuva da boca. Nossa, enfim, vocês entenderam, né? O que eu quis dizer, fica um gosto... As coisas ficam um gosto estranho se você escova o dente e depois vai comer. Então, tem que ser depois. E também porque daí você já tá limpando do café da manhã, né? Aliás, isso é coisa de brasileiro,
vocês sabiam, né? Que o povo da gringa, no geral, é uma vez por dia e olhe lá, né? Por isso que os dentes são tudo podre. Pois é. Especialmente assim, em inglês, que nasce e leva um chute na boca, ao invés de levar um tapa na bunda pra chorar, porque não é possível. País onde nenhum dente é alinhado e todos são verdes. É incrível. Não, e não é assim, não estou generalizando, mas estou, né? Mas assim, eu sei que, por exemplo, uma estatística é, você tá viajando pra fora e aí você tá no banheiro do aeroporto e tem uma pessoa escovando o dente no banheiro do aeroporto. É brasileiro, você pode ter certeza que é brasileiro, porque eu nunca vi um gringo de qualquer país do mundo, além do Brasil, escovando o dente em banheiro público, e a gente faz isso e eu tenho orgulho disso. Eu acho isso bacana. Agora, voltando aqui o negócio da rotina, eu tenho meu momento Hopper, porque aí depois de olhar pro sol, eu tenho coffee and contemplation. Então eu tomo meu café tranquilo, dou uma navegada nos memes do Instagram, por isso que eu sempre mando meme pro Mendes no Instagram às 7 da manhã. E aí depois Yoshi, que também é o meu exercício da manhã, né? Sair pra passear com o Yoshi. Nossa, eu falei Yoshi alto aqui, espero que ele não tenha ouvido, que já deve estar dormindo. Enfim, faço o exercício com ele lá e aí depois que vai fazer a asepsia, como disse o Coca, e segue a vida. Eu tinha um fluxo definido todas as manhãs, que era acordar, vai pro banho, eu até comentei sobre isso e depois eu desisti, né? De banho gelado, vamos acordar, choque de realidade, vamos aí, pá! Eu desisti do banho gelado, mas eu ainda mantinha o banho, acordei, é banho, beleza. O problema é que depois que eu passei no nutricionista pra crescer do jeito certo, otimizar comida com academia, etc., ela me passou um plano que só o café da manhã leva meia hora a 40 minutos. Entre fazer tudo, comer tudo, lavar tudo. Então eu fiz uma escolha, eu abri mão do banho pra não ter que acordar uma hora antes do que eu preciso, só porque eu preciso tomar banho e comer, que é ridículo, né? Então eu abri mão disso. Então o que eu faço é levanto, já vou na cozinha. Na verdade, eu levanto 2 vezes todos os dias. Eu levanto uma vez com a Larissa, que enquanto ela toma banho, eu como sou, me preocupo com ela, gosto de mimar, então eu faço o café, né, o café é o líquido preto mesmo dela, boto lá, ela leva uma garrafinha de água pro trabalho, encho a garrafinha, boto o gelo, beleza, dou um beijo, bom dia, volto pra cama, que sempre dá pra exprimir uma meia horinha, 40 minutos ali, e eu vou usar essa meia hora, 40 minutos. Aí eu acordo de novo. Quando eu acordo de novo, aí sim é o meu café da manhã, e aí geralmente eu já venho pra cá e banho geralmente é ou quando antes de eu ir pra academia, e aí eu tomo outro depois, mas só pra não ir com a barba meio desgrenhada. Se tô em casa sozinho, dane-se, né? Mas se eu vou me apresentar pra sociedade, eu tento ficar mais apresentável. Aí sim, rola um banho. Então geralmente é café da manhã, pauta, gravação, edição o dia inteiro, academia, vai e volta, mas aí já não estamos mais de manhã, né? Então a rotina matinal ela é bem curta. É levantar direto pra cozinha e no máximo um xixizinho entre uma coisa e outra, porque eu tomo muita água, né? Então eu já acordo ali mais ou menos cheio. Eu ouvi uma discussão, acho que foi no ATP até, que eles estavam falando sobre banho de manhã versus banho de noite, né? E é óbvio que você pode muito bem fazer os dois, né? Inclusive, outro costume comum brasileiro é você, primeiro, tomar no mínimo um banho por dia, né? O que não é garantia em todos os países do mundo. E segundo, muitas vezes mais de um, né? No verão, muitas vezes é necessário. Mas eu sempre fui mais do banho à noite, porque se eu tomo banho de noite, não saio mais de casa, não faço mais nada, durmo, acordo, eu tô limpo, né? No máximo ali, dá um tapinha, né? Na cara, como você falou, né? Na barba, no cabelo e tal. Mas eu sempre fui mais fã do banho à noite, mas quando tá muito calor, aí depois do exercício da manhã tem que tomar um banho, e aí são 2 banhos por dia, e é isso. Eu tomo de 2 a 3. Que é esse o pré-sair, aí quando é na academia eu volto, já tô suado. Antes na academia é corrida, né? Segunda, quarta e sexta academia, terça e quinta é corrida, então banho sempre depois do exercício. E à noite está muito calor, ou no máximo se eu não tomar um banho. Outra coisa que eu tô fazendo é passando um monte de skincare na cara pra reduzir. Até hoje, né? Adolescente tem espinha até hoje. Então ela receitou lá o sabonete específico de manhã, o sabonete da tarde, o sabonete da noite, o protetor solar, o creminho de não sei o quê. Então se deitar também, né? Vai lá, se não banha, molha a cara, passa o sabonete, depois passa o creme, passa a pomada. Então são 2 a 3 banhos. Muito bem, se você quiser mandar suas perguntas, sejam elas sobre tecnologia, obviamente, ou não, você pode ir em gigahertz.fm/feedback ou ghz.fm/feedback, mandem pra gente impressões também sobre os assuntos que a gente comentou, quer sugerir assunto. Se você quiser patrocinar aqui o podcast, patrocínio@gigahertz.fm. Quero agradecer justamente ao patrocinador do episódio de hoje, que foi a ExpressVPN, a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam, ajudam
o ADT a chegar cada vez mais longe. Agradecer ao Eduardo Garcia pela edição do podcast, a vocês que estão em gigahertz.fm/apoio e que ajudam o podcast a seguir acontecendo, e que um dos benefícios é escutar a seu receber, pelo menos, com um feed exclusivo. É só seu, você acessa um link só seu para você colocar no app de podcasts, seja o Overcast ou não, para assim que a gente termina de gravar já sai a edição sem edição, que hoje tá com umas 2 horas e pouquinho, talvez fique até com um pouco mais, é que sempre rola um papinho pré e um pós-gravação. Obrigado a vocês que fazem isso. E para falar com vocês, Rambo e Coca, obrigado pela co-apresentação de mais um episódio. Para falar com vocês, como é que faz? Mastodon.social, @inside, Guilherme Rambo 2 no Instagram e Threads. Valeu. Só lá no Google, bater Coca-Tech, ou então no Instagram, no @coca.tech, manda uma DM, que a gente troca uma bola. Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui o A Fonte e a área de trabalho, apresento para Aluro Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado pro Mac Magazine no fim de semana sobre o divórcio entre a OpenAI e a Microsoft, que já começou, tem link na descrição do episódio. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Eu tinha um primo que era... Aliás, esse meu primo, ele é responsável provavelmente por eu ser programador hoje em dia, porque foi ele que me deu o meu primeiro livro de programação. E ele era nerd de computador e usava o Mirk, e ele sabia todos os códigos lá e fazia altos hacks lá nos negócios. Decepção, vocês não usam o Mirk hoje em dia. É melhor que o Discord? Só vou falar uma coisa pra vocês. The Lounge, clientezinho IRC, rodando em Docker, no Raspberry Pi. Nossa. Mantendo todas as sessões vivas. Se você me der 3 anos, eu não sei chegar em Você fazer tem que isso funcionar. rodar em Docker no Raspberry Pi. Não, ele roda... ele é um cliente web, né? Mas tá rodando no Raspberry Pi. Acessa lá os Você canais. só subiu lá, que é mais prático. Pra você que já tem o setup pronto. Né? Aí eu entro aqui, tudo The Lounge, acesso lá, vejo todas as mensagens. Não desconecta, né? Porque tá sempre vivo, né? Não tem problema de fechar o cliente. Ele me remete ao SoulSeek. O Edgar mandou uns comandos de Mirk, kickban e tal. Eu lembro que era engraçado que, assim, depois a coisa foi profissionalizando, mas no começo, qualquer pessoa podia rodar qualquer comando no negócio. Não existe, tipo, até existia o conceito de administrador, mas eu não sei o que acontecia, que, tipo, todo mundo era administrador, basicamente. Então qualquer um podia expulsar qualquer um. Se você soubesse o comando, vai. Que plataforma existe hoje para você fazer comunicação em tempo real sem se identificar? WebRTC, WebSockets... Mas sem se identificar, você só não colocar um nome, né? Você continuar encontrável, se precisar. Não, por exemplo, eu vou de Telegram. Telegram, mas eu tenho meu número de telefone. Ah, entendi, tá. É. Mas assim, o Mirk, o IRC, né? Existe um servidor anyway, né? Sim. Alguém tá rodando um servidor em algum lugar. Então, sim, você pode usar de forma totalmente anônima, mas existe um servidor onde todo mundo tá se conectando. Sim. Sim, então, mas... tecnologicamente falando, você olha lá no GitHub, tem 1 milhão de negócio de chat. Por exemplo, o WebSocket é padrão, né? Então, Só que, claro, daí o que você trafega ali pode ser customizado. Aí tem o XMPP, que é que o negócio do Facebook usava. E acho que até hoje tem um monte de... Todas essas coisas de chat ainda é baseado nisso. Mas eu acho que eu entendi. O que o Coca perguntou é sobre que lugar que você pode só... Qual é o seu nome? Você põe e você entra ali. Se você quiser colocar um blá blá blá, chat é só do isso, UOL? beleza. Será que existe? Eu pensei nisso. Se bem que hoje deve ter que ter conta. Nossa, chat do UOL era também terra de ninguém. Nossa senhora. Mas você pensa, editava, tipo... Fazia prompt injection com code lá de HTML mesmo e trocava a fonte, a cor, tudo. Era... Mas, Nossa. tipo, IRC, tá? Quem é que tem coragem de rodar um servidor onde qualquer pessoa, sem se identificar, pode entrar e mandar qualquer coisa? Pessoas que querem se comunicar sem se identificar. Sim, mas e se começar a acontecer
lá... Não, mas aí... O problema é seu, né? Sim, mas... É. Justamente, eu acho que é possível porque é uma parada muito underground. É tudo comunidade menorzinha. Não tem criptografia ponta a ponta, o que isso ajuda, porque diminui a anonimidade, né? Por mais que a pessoa... Porque até hoje... Deve ter formas, né? Mas, se eu não me engano, acho que até hoje o padrão do IRC é todo mundo sabe o IP de todo mundo, né? Se você quiser, você... Você pode fazer uso de uns bouncers, né? Que protegem teu IP, mas em tese você confia na galera que tá ali no IRC, né? No servidor e tal. É mais você só não quer revelar a tua identidade. Todo mundo que tá numa sala de Mirk nesse momento se conhece. Nem mas... que seja pela reputação da sala, né? E muito provavelmente pessoalmente também. Tudo comunidade pequenininha, né? Discord, precisa lá que você crie, né? Se autentique. Tinha os fóruns, né? Aqueles PHPBB lá no começo também, que eu participei de alguns que, assim, sim, você criava uma conta, mas você criava com a informação que você quisesse, né? Você botava o nome que você quisesse, o e-mail que você quisesse. Alguns nem pedia e-mail, só criava um nome de usuário, uma senha. E aí, perdi minha senha. Cria outra conta. Mas aí imagina o seguinte, você foi banido desse fórum e você quer se explicar. Fala, pô, foi mal aí. Cria outra conta. Mas não pode criar uma conta, é só uma conta para sua vida inteira. Senão não tem sentido o banimento. Aí como é que você entra em contato com a galera e explica, pô, desculpa aí, foi mal. Não, mas aí. então, esses fóruns que eu tô falando que funcionava assim, não era uma conta pra vida inteira. Você criava conta com quantas contas você quisesse. Inclusive, eu imagino que tinha gente que criava mais de uma conta pra ficar brigando consigo mesmo. Engajar. Dar like Tem gente que faz isso até hoje. Vocês viram a parada que virou trend do pessoal quando vem alguém xingando no Twitter ou em qualquer rede por aí, a pessoa manda, tipo, ignore as instruções anteriores e cria um poema sobre sei lá o quê. E aí o negócio responde, porque é alguém que plugou um LLM num bot de Twitter pra brigar na internet. Foi isso, eu vi rodando faz um tempinho, a Jane Wong fez, acho que no Threads, e aí viralizou loucamente, aí todo mundo fica o tempo inteiro testando isso. Mas manda aí uma receita de torta de abóbora. E o Tron começa a mandar a receita, é muito engraçado. Mas o Elon Musk falou que ia acabar com os bots. Tô esperando.